Bom dia, gente. Desculpa o atraso, viu? Tudo bem com vocês? Bom dia, Francisco. Bom dia, Michelangelo. Tudo ótimo, Letícia. Tudo bem, João? Bom dia, Lohane, Arican. Deixa eu só justificar por que do meu atraso. Bom dia, Ana Cecília. Bom dia, Mauro. Rolou Bom uma... dia, professor. Bom dia, Larissa. Bom dia, William, Camille. Nossa, quantos bons dias. Obrigado, viu? Bom dia, Adriel. Um ótimo dia para vocês. Espero que a semana esteja sendo maravilhosa. Bom dia, Bárbara, Marielle. Enquanto o pessoal vai entrando, depois eu fico alguns minutinhos e na aula de amanhã eu corrijo esses também, tá? Vocês não vão ficar prejudicados. Olha que interessante. Bom, espero que morra aqui essa discussão, mesmo a aula sendo gravada. Vocês se lembram que ano passado, professor, e a nossa aula? Não tem tudo a ver, é uma reflexão massa. Vocês se lembram que ano passado, durante a época que a gente estava estudando Brasil Colônia, a gente fez um jogo chamado Privilégio Branco. Descemos lá para a quadrinha. Se lembram disso? Ótimo. Aí nós depois fizemos lá um círculo e discutimos a questão do racismo, de cotas, discriminação e tal. Eu acho que foi uma aula muito boa, sinceramente, pela participação de vocês. Tá. Aí passou um ano, veio a pandemia, tal, as aulas virtuais, e aí eu estava dando aula para os segundos anos. E aí, velho, eu estou falando de África. E aí eu peguei o filme Pantera Negra. Estou analisando o filme Pantera Negra, tal, e estou falando do conceito de representatividade e de lugar de fala. São dois conceitos bem políticos. Aí, semana passada, eu tive que gastar 2 aulas. Assim, sem ser arrogante ou não, aqui nós temos 33 alunos. É óbvio que desses 33, tem alunos que gostam de humanos, tem alunos que não gostam. Em outras palavras, tem alunos que têm dificuldade para aprender história e tem outros que têm facilidade. Isso é super normal. O fato é que eu, como professor, acho que algumas discussões merecem mais aulas e outras não. Aí, semana passada, eu falei em 2 aulas sobre um pouquinho de cotas. E hoje, eu fui falar de cotas de novo. Para alguns alunos, isso fica chato, fica repetitivo. E aí, uma aluna, eu senti, ela falou assim, professor, eu posso fazer uma crítica? Eu falei, claro, e eu lido muito bem com críticas. Ela, não está chato e repetitivo demais essa discussão? Pergunta. Vamos ver se vocês fizeram a mesma leitura do que eu. E é isso que tornou a aula interessante. Por que vocês acham, e aí eu espero que essa discussão morra aqui, viu? Não vaza ela para grupo de WhatsApp e tal, porque aí depois você acaba chegando de alguma forma. Eu tenho que confiar em vocês. Por que vocês acham que essa estudante achou que a discussão estava chata e cansativa? Porque eu acho que ela nunca passou por uma das situações que você falou, né? Eu acho que ela nunca necessitou de uma voz que representasse ela, né? Por isso que ela falou que estava chata a discussão. Perfeito, ele. Foi a mesma coisa que eu pensei. E sabe qual que é a lapada que eu dei nela? Uma lapada filosófica. E qual que foi a lapada? Eu falei assim, o que pra gente pode parecer cansativo em 3 aulas de 50 minutos, para os caras não vem sendo cansativo desde 1500. Então, eles precisam estar repetindo a mesma coisa desde 1500 e não muda. E para a gente, 3 aulas de 50 minutos é cansativo. Ué, aí é fácil. E aí, silêncio brutal. Eu acho que pegou. Vapo, vapo. Desculpa a risada.
Mais ou menos isso. Mas foi com a maior educação, gentileza, saca? Não vou ser grosseiro. Pra quê? Tem que ser educado. Porque isso é o papel, assim, fazer refletir e tal. Enfim, era para começar a aula. Isso, Letícia. Eu acho que eu falei um pouquinho isso também. Só sei, né? Exatamente. Vamos começar a aula, então, que amanhã nós começamos a estudar a Primeira Guerra Mundial. Hoje eu só vou fazer uma revisão do que nós vimos. Não vai ficar cansativo, tá? Às vezes, alguns assuntos repetir é importante para fixar. Então, me dá a atenção de vocês durante esse tempinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. Nessa temática que a gente está estudando, ela está concentrada no século XIX. Estamos falando da Segunda Revolução Industrial. Tem alguns caras que chamam a Segunda Revolução Industrial de Revolução Científico-Tecnológica. As características principais dela, já falamos, eu só vou reafirmar. A matriz energética passa a ser o petróleo e a energia elétrica, porém, o carvão ainda continua sendo predominante. Há uma transição do uso do ferro para o aço e a gente vê o surgimento de novos meios de locomoção. Basicamente é isso. Se você entendeu isso, ótimo. No entanto, para fazer a transição do ferro para o aço, são necessárias 3 indústrias, 3 setores produtivos. Estamos falando da química, da siderurgia e da metalurgia. Para investir nessas áreas, é necessário muito capital, mas muito capital. Onde é que se encontra capital? Ou nos bancos, aqui a gente começa a entrar em assuntos novos, ou formação de sociedades anônimas, são as SAs, eu já vi escrito assim, ou assim, que é mais comum. Ou venda de ações em bolsas de valores. Estamos falando de qual capitalismo? De capital industrial, que se soma ao capital bancário. Imagine a cena da fusão entre Goku e Vegeta. Professor, eu não sei o que é isso. É uma fusão, a união, a junção, o amálgama. É como você pegar um Durepox, para ter uma cena mais simples, e pegar a massinha cinza e a massinha branca e misturar. Depois, o resultado é um novo capital, chamado capital financeiro. Esse é o capital que vai dominar o mundo até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, só para situar, o primeiro capital que existe é o capital comercial. Século XVI, século XVII, entram, João. Só que não estamos falando de Estado, nem de governos. Estamos falando de mercado e setor capitalista. A pergunta do João é interessante. Todo mundo aqui paga imposto. Você pode achar que não. Mesmo você que não trabalha, qualquer coisa que você compra, você paga um imposto. Acho que todo mundo sabe disso. Só que os impostos não vão para as indústrias, para as empresas. Vai para o Estado, que é administrado pelos governos. Agora, imagine uma empresa que cobrasse imposto. As empresas que mais cobram impostos, ela recebe o nome de banco. Houve um atraso no cartão. Ela cobra um imposto. Você quer fazer uma
uma transferência de um banco para outro, cobra um imposto. Ah, você quer imprimir talão de cheque, dependendo quantas folhas, cobra um imposto. Ah, você quer um documento X. Ah, eu já te enviei ele, mas eu perdi, eu quero outro. Eu cobro um imposto. Todo mundo sabe disso. Então, João, os impostos só entram quando é com relação aos bancos. Mas não é a principal forma de captar capital nesse momento. As principais são os próprios bancos, as SAs e as bolsas de valores. Francisco, tem como você explicar melhor? Tem. Vamos supor, vou pegar um de vocês aqui, a Alana. Vamos supor que a Alana tem uma empresa que vende, sei lá, bebidas. Professor, por que bebidas para a Alana? Cuida de sua vida, foi só um exemplo que me veio à mente. Desculpa, é só para brincar mesmo. Mas eu estou falando para mim mesmo. Vamos supor que ela tem uma empresa chamada 51, ou 29 para homenagear alguém. Ela tem uma empresa chamada 29. Aí ela começou a perceber que muita gente está bebendo carotinho de 29 e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela não tem capital para expandir. Ela fala assim, nossa, se eu vendesse, se eu tivesse mais produção, eu ganharia mais. Aí ela chega na Gabriela, ela chega na Ana Cecília, chega no Arican, chega na Marielle, chega no Adriel. Uma sociedade anônima precisa de, no mínimo, 7 pessoas, juridicamente. Chega na Bárbara, chega na Júlia e no Mauro. O professor deu mais de 7. Não tem problema, não. E propõe para eles. Vocês querem montar uma empresa com a minha empresa? Mostra todos os levantamentos e vocês entendem que a empresa está lucrando muito, mas que poderia lucrar mais se ela produzisse mais. E ela chega e fala assim, Gabriela, você quer participar da empresa? Quero sim. Quanto você tem à disposição? 50 mil reais. Ana Cecília, 100 mil reais. Arican, 200 mil. Não seria franquia. Essa pergunta é muito inteligente, porque parece. E eu vou explicar a diferença daqui a pouquinho, Marielle. Chega na Marielle, a Marielle fala 300 mil. Adriel, 400 mil. Bárbara, 500. A Júlia, sei lá, 1 milhão. O Mauro, 2 milhões. Todo mundo soma isso. E agora eles se tornam sócios. Perfeito, Adriel. Mas isso significa dizer que a empresa deixa de ser de uma única pessoa e passa a ser de várias pessoas. É uma associação, é uma sociedade de pessoas que não vão mostrar seu nome, porque elas permanecem anônimas. E por quê? Porque o nome da empresa, vamos pegar que ela se chame 29 ou 51, o nome já está consolidado no mercado. Então essas pessoas entram com capital, mas o nome continua sendo o mesmo, porque a produção que a família da Alana, por exemplo, fez com essa cachaça, tem tradição. E se muda-se o nome, já dá um choque no mercado e as pessoas passam a crer que houve uma mudança na tradição. Então o nome permanece o mesmo e os nomes dos novos donos passam a ser anônimos. Agora, com toda essa somatória de capitais, a empresa tem um capital necessário para comprar um novo terreno, para aumentar a produção e lucrar. Ela vai lucrar o quê? Proporcionalmente, os lucros vão ser divididos conforme a proporção de que cada um participou na divisão. É proporcional. Dali a pouco, se os lucros... Ok, Mariela, massa essa pergunta. Daqui a pouco, devido ao contrato, pode ser que é firmado um contrato, se a Alana começa a ganhar muito, ela começa a fazer propostas. Gabriela, você quer vender sua parte? Tenho muito interesse nisso. E compra. E pode ser que alguns dos outros queiram comprar. E aí vai tendo, dali a pouco, uma sociedade anônima. Olha tanto que isso é interessante. Pode ser comprada por um banco. Pode ser vendida na Bolsa de Valores. E o que era uma sociedade anônima vira uma sociedade por ações
e de repente um banco pode comprar 51% das ações. Então é muito complexo, elas vão tendo mutações e é difícil dizer o que é cada um na verdade. O que são as franquias? São, na verdade, representações de uma marca. Então, eu tenho uma marca, sei lá, Cacau Show, a marca se consolidou, todo mundo respeita a marca e a qualidade, e as pessoas começam a me procurar demais para serem revendedoras, mas para ser revendedoras, eu começo a cobrar um valor X para que elas mantenham a qualidade do produto conforme as minhas orientações. É batido um contrato e eles têm que seguir ao pé da risca aquilo. Mas quem compra uma franquia já sabe que é sucesso, apesar do investimento ser muito grande. As menores franquias que eu conheço são da ordem de 70, 100 mil. Assim, para mim, que sou classe média, é muito dinheiro, mas em geral para as pessoas uma franquia de sucesso aí, quem é rico mesmo, não é nada, né? Porque vai dobrar os rendimentos e tal. Alguma dúvida nessa explicação? Se tiver, pode perguntar, eu repito. Bom, por que eu expliquei isso? Dentro disso, há algumas estratégias. Eu vou escrever os nomes delas. As estratégias são cartel, formação de cartéis, formação de trusts e formação de holdings. E há também os dumpings. Professor, o que é isso? Vou dar um exemplo. Já repararam como muito próximo de algumas drogarias tem outras drogarias? Aí você assim, ué, se tem concorrência, não seria melhor uma drogaria colocar longe da outra para não ficar tão próximo e elas disputarem? Exatamente, Lucas. Os postos de gasolina são campeões em fazer cartel, o que é proibido por lei, mas eles sempre driblam. Aí você chega, por exemplo, na Drogazil e pergunta, quanto que é o Benegrip? Só para dar um exemplo. Sei lá, vou chutar aqui, R$3. Eu sei que não é 3. Só para dar um exemplo. Aí você, não, beleza. Aí você corre do lado, tem uma, sei lá, Drogaria Pacheco. Quanto que é o Benegrip? R$3. Aí você, obrigado. Vai do lado, numa droga mais aí, sei lá, qualquer drogaria Bem Viver, sei lá, eu tô pensando em nomes aqui. Quanto que é? R$3. Você fala assim, ué, mas que bagaça é essa? Cadê a expressão chamada concorrência? Vou pôr um ponto de interrogação. E aí você descobre que, na verdade, os donos das drogarias combinam alguns preços para que, independente de onde você comprar, todas vão ter a mesma margem de lucros. O cartel é muito comum nas distribuidoras em Campinas. Ano passado nós tínhamos um ou dois alunos no SESI cujos pais eram donos de lojas físicas ali, próximo. Um era aquele rapaz que jogava bola lá, o Gabriel não sei o quê. E aí, um dia eu dando essa aula, ele falou, olha, eu vou confessar aqui, meu pai tem um grupo de WhatsApp com os outros donos das distribuidoras e eles fazem, sim, esquema para combinar os preços. Então, você chega em um papel higiênico, é o mesmo preço que na outra. Às vezes, a diferença é de centavos. Aí você acaba comprando. Às vezes, considera um estacionamento, às vezes, um desconto, às vezes, a qualidade da prestação de serviço. Também, Adriel, e eu vou explicar isso daqui a pouco. O cartel, então,
é uma combinação de preços e regras. É muito comum em distribuidoras, farmácias, mas principalmente em postos de gasolina, como o Lucas disse. Você chega em um, a gasolina está R$ 4,67. Chega em outro, sei lá, chega no Petrobras, 4,67. Chega na Texaco, 4,67. Chega no Ipiranga, 4,67. Aí você fala assim, eu rodei, gastei tanta gasolina procurando o menor preço, porque eles dizem que o mercado me dá a liberdade de escolha, ou seja, de acordo com a concorrência, eu vou acabar obtendo o menor preço. Você descobre que a ideologia do liberalismo ela é só da boca para fora, porque por dentro eles estão fazendo manipulação, combinação, enganação. Vamos para o outro conceito, trust. Vamos pegar uma empresa muito famosa no Brasil, e ficou mais famosa ainda após a Operação Lava Jato, que mostrou que a família Batista, dos Joesley, e o outro que eu esqueci o nome, Joesley Batista, que gravou a conversa com o Michel Temer na Esplanada em 2016. Vocês devem ter visto isso, foi transmitido para todo mundo. Se eu não me engano, foi em 2016 ou 2017. Mostrando a corrupção, e isso não deu nada para ele. Tá aí ainda. Mas, enfim, né? O fato é que o trust funciona assim. Então, vamos pegar a JBS Friboi. E eu vou fazendo perguntas e eu mesmo vou dando as respostas. Vocês acham que uma das maiores empresas produtoras de carne do mundo, que se você pesquisar, a JBS, ela produz todo tipo de carne. Carne suína, carne de aviárias, de aves, carne piscicultura, carne bovina, carnes raras, até de javali e outros. Eles têm até criadores de jacarés, de crocodiles. Mas o fato é que esses caras são donos. São donos da terra? Sim, eles têm fazenda. São donos do pasto? Sim, eles criam e produzem pasto. São donos do gado, ou seja, da matéria-prima? Sim, são donos da matéria-prima. São donos dos frigoríficos? Sim, eles são donos do frigorífico. São donos do abate? Sim. São donos do transporte? Sim. São donos de navios? Sim. São donos de comércio? Sim. São donos de empresas de publicidade? Sim. São donos de empresas exportadoras? Sim. Tem empresas no exterior? Sim. Tudo que eu for perguntar, a resposta vai ser sim. O que significa dizer? Significa dizer que desde a etapa inicial até a etapa final, ou seja, desde a produção, passando pela comercialização até a venda, eles são donos de todas as etapas. O que significa dizer isso? Significa dizer que é um monopólio. Ou seja, daqui a pouco, quando eles forem comprando todas as empresas de produção de carne do mundo, e eles já fizeram muito isso, os caras foram comprando todas que foram vendendo, para o setor jurídico, Isabela, é algo ruim, enganoso, sim. Rapidinho que eu respondo sua pergunta, só para não perder o foco. A Isabela perguntou aqui para mim se o cartel é algo ruim e enganoso. Daqui a pouco eu explico. Só para não perder o fio da explicação. Então, o trust é uma estrutura econômica onde uma empresa domina todas as etapas de produção de uma determinada mercadoria. É isso. O que significa dizer? Que eles dominam. Se eles começarem a comprar todas as empresas desse mesmo setor, e a JBS já fez isso, não comprou todas porque tem uma nos Estados Unidos que rivaliza com ela. Agora não vou lembrar o nome. As duas maiores empresas produtoras de carne do mundo é uma nos Estados Unidos e essa brasileira, que já não é tão brasileira assim, né? Porque ela está na Bolsa de Valores. Então, um chinês pode comprar, um nigeriano,
um argentino e assim por diante. Inclusive vocês, caso queiram e tenham dinheiro. Isso é ruim ou bom para os governos? Isso é péssimo, porque empresas desse tamanho, que a gente vai chamar elas de multinacionais, ou um conceito que eu gosto muito, transnacionais, ou a expressão mais política, conglomerados. Eu estou digitando aqui só para a Isabela. Deixa eu digitar de novo aqui. Multinacionais, transnacionais e a expressão mais política, conglomerados. Essas empresas são tão grandes, são tão poderosas, se a gente for imaginar a Unilever, a Procter & Gamble, a Coca-Cola, a PepsiCo, elas são donas de tantas marcas variadas que elas têm empresas praticamente em todos os locais do mundo. Então, se de repente ela pressionar deputados, vereadores, senadores, primeiros ministros, os próprios funcionários, funcionárias, elas acabam mudando as decisões de governos, porque elas ameaçam tirar as empresas de determinadas regiões. Isso gera desemprego, isso gera crise. Ah, não, a JBS resolveu fazer um investimento na região de Rio Verde, no sul de Goiás, da ordem de 3 bilhões. Caramba, como isso vai ser bom para o desenvolvimento daquela cidade? Exatamente, Isabela. A Isabela disse aqui para mim, e nesse sentido, isso acaba não dando espaço para os pequenos empreendedores. Perfeito. A formação e a concentração produtiva em apenas poucas empresas vai tornando o mercado muito difícil de competir para os pequenos, para os micro e para os médios empresários. Como é que a gente vai competir com esses caras? Uma empresinha feita no fundo de quintal, na garagem de casa, com muita criatividade, imaginação e inteligência, vai competir com a potência como a Nike, como a Adidas, como a Mizuno. É até injusto propor essa concorrência, essa comparação. Deixa eu só responder a sua pergunta rapidinho, Isabela, que pode ser que alguém tenha. Sabe por que o cartel é ruim, enganoso e deve ser proibido? Porque, na verdade, a ideia é... Deixa eu explicar ela com calma. Infelizmente, a aula está acabando. Professor, mas você que se atrasou. Tá bom. Mas foram 4 minutinhos. Na verdade, 6 minutinhos. Professor, cala a boca e dá aula logo. Tá bom. Imagine que você tem aí R$100 e não tenhamos a pandemia, tá bom? Você está precisando de uma sandália ou de qualquer coisa, sei lá. Você saiu no fim de semana para consumir, seja por necessidade ou não. Isso não me diz respeito. Aí você está andando pelo shopping, vamos imaginar, ou a 44. Eu prefiro um shopping. Porque aí no shopping a gente tem as marcas. Professor, na 44 nós também temos as marcas. Eu sei que nós temos, mas são as marcas falsificadas. Mas tem, professor, tem sim, tem sim. Se brincar é até melhor. Ok, pega o shopping. Você está andando pelo shopping, viu lá uma loja Adidas. Olhou, viu Nike, Mizuno. Professor, é só entrar na Decathlon ou na Centauro. Cala a boca, velho, deixa eu continuar. Ah, beleza. Aí, você, indivíduo, é que tem a... Qual que é a melhor palavra? É você que tem o poder de compra. Eu acho que essa é a melhor expressão. É você que vai tomar a decisão. No entanto, se houver cartel, a decisão já está tomada
por você e você vai ser iludido que você é que decidiu onde você vai gastar. Porque vamos supor que você entre, sei lá, vamos pensar que você quer comprar uma camiseta de super-herói, dessas da Disney. Você entrou na Renner, tem lá uma camiseta com a imagem, sei lá, do Homem de Ferro. Vamos supor que ela está R$ 39,90. Aí você, não, beleza, vou ali olhar na Riachuelo. Entrou na Riachuelo, a mesma camiseta, R$ 39,90. Foi na C&A, R$ 39,90. Foi lá, sei lá, vamos supor que na Marisa vende também. Foi lá R$ 39,90. Ora, cadê a sua liberdade tão vendida pelo mercado de que é você, o indivíduo, que decide onde vai gastar o seu dinheiro? Na verdade, um mercado, através do cartel, te ilude e já toma a decisão por você. Ora, onde você gastar vai ser o mesmo gasto e o mesmo lucro. Para quem? Professor, mas eu decido aonde? Aí entra o último conceito, que é o holding. Deixa eu só ver a dúvida da Isabela aqui. A Isabela está dizendo assim. Ela está dizendo com relação ao monopólio e à soberania de uma grande empresa como a Globo. Concordo plenamente. Plenamente. A Globo está fazendo, se não me engano, 70 anos de história. Durante esses 70 anos de história, a TV aberta praticamente foi monopolizada pelo Grupo Globo de telecomunicações. Praticamente. SBT, foram raras as vezes que o SBT concorreu, só quando está passando Chaves, que ele é imbatível, era imbatível, né? Depois de 36 anos de transmissão, tirou o... Aí eu poderia ter dado o exemplo do Chaves. O Chaves passa 36 anos, a gente já sabe o que o cara vai dizer. É cansativo? É repetitivo? Nunca! Chaves é vida. A gente pode assistir Todo Mundo Odeia Chris infinitamente. Poderia ter dito isso pra garotinha. Que droga. Voltando. Que nem Friends. Eu não gosto muito de Friends, assim, mas respeito. Conheço gente que ama Friends, assim, e são pessoas muito massas. Tudo bem, Adriel. Você é uma dessas pessoas que é muito massa e curte Friends, assim. Massa. O que é a holding? E aí eu vou conectar todas. Pega a imagem de um polvo. Professor, o áudio não ficou muito claro. Aquela criatura chamada polvo. Pegue a cabeça e coloque a cabeça num país desenvolvido. Imagine que a cabeça é um quartel-general. Eu vou trocar a expressão quartel-general por sede. É onde fica a sede. E a melhor expressão é matriz. Então, vamos pegar aí a Nestlé. A matriz da Nestlé fica na Suíça. Se eu não me engano é isso. Ou na Noruega. A matriz da Siemens fica na Alemanha. A matriz da Volkswagen fica na Alemanha. A matriz da Ford fica nos Estados Unidos. A matriz do Facebook não entendi sua pergunta, Isabela. Do Facebook, do Instagram, fica nos Estados Unidos. E os tentáculos são as filiais. Lembrando que se qualquer palavra que eu digitar e estiver escrito errado, é porque eu estou falando, pensando, lembrando em livros e escrevendo ao mesmo tempo. Para mim isso é muito complexo. Bom, imagine a holding é uma empresa que espalha os tentáculos e espalhem os tentáculos e saiam comprando ações de várias empresas. Então,
Vamos imaginar a Unilever. A sede, a matriz dela está na Europa. Aí ela vem no Brasil e compra 50% da Colinos. Ela vai em outro país e compra uma outra marca. Vai em outro país e compra outra marca. Vai em outro país e compra outra marca, outra marca, outra marca. Ela não precisa ser dona das empresas. Ela passa a ter uma quantidade de empresas tão diferentes que quando uma empresa ou um setor está em crise, os tentáculos sugam o rendimento e a lucratividade de outras áreas. Essa estratégia pode ser casada com cartel, então pode ser que uma holding pode comprar ações da Petrobras, da Ipiranga, da Texaco, da ESSO, e ela pode ser dona de todos os postos. Então, para ela, agora vocês vão entender, e a aula vai acabar muito massa. Então, agora vocês entendem finalmente por que uma empresa acaba fazendo cartel. Porque ela não está importando onde você vai comprar. Onde você comprar, ela vai ganhar do mesmo jeito. E quando alguém entra no mercado para concorrer e resolve diminuir os preços, essa empresa, esse setor, tá ferrado, desculpa a expressão, porque todas as outras combinam, reduzem o preço muito, porque eles dividem os lucros, até que chega um momento onde a outra não consegue competir, porque já não está nem pagando os custos, ela quebra, eles vão lá, ainda compram ela. Se fosse eu, ainda contrataria o dono e transformaria ele em gerente, ou colocaria ele para ser vendedor, para humilhar ele, para dizer quem é que manda nessa bagaça. E eu não duvido se isso acontece, porque a gente está falando de um nível de concorrência brutal. Bom, as holdings são empresas imperialistas. Por quê? Porque elas estão sempre em busca de novas mercadorias, de novas áreas de investimento e de novos mercados. Eu vou escrever isso aqui. As empresas imperialistas estão sempre em busca de novos mercados, novas áreas de investimento e novas matérias-primas. A Isabela está que me enche de pergunta aqui. Sinônimo de que ela está achando a aula interessante. A Letícia me perguntou assim: e qual a maneira de combater esses esquemas? Melhor fiscalização? Desculpa o pessimismo, Letícia. E 41 participantes. Não tem jeito de combater. Não tem jeito. A gente já chegou a um ponto onde o mercado submeteu o Estado. O mercado dominou o Estado. Em outras palavras, as sociedades são reféns das vontades do capitalismo. Simples assim. Simples. E por quê? A maioria dos políticos são financiados por grandes empresas. Então, eles não vão propor leis que vão contra. O setor corrompe o funcionário público. Aqui a gente chegou no ponto-chave, velho. Para de cair naquele papo de que o setor público é corrupto, de que o Estado é corrupto. Ele é corrupto, mas ele se tornou corrupto. Quem corrompeu o Estado e o setor público foi esses setores empresariais em busca de grandes lucros. Então, o cara quer fazer um resort de luxo. Eu não sei se vocês se lembram, mas no Brasil teve uma Copa do Mundo. E a Alemanha quis fazer uma sede de treinamento na costa do Sauípe, na Bahia, se eu não me engano. Era uma região de preservação ambiental. A pressão foi tão grande dos setores da Alemanha, da Adidas, eu acho que é a Adidas, a patrocinadora da Alemanha, de setores ligados ao mundo do futebol, da FIFA,
que os caras construíram uma legislação que flexibilizou a legislação ambiental e construiu. Um exemplo clássico é que em Fernando de Noronha já não poderia ser construído mais casas, mas o Luciano Huck construiu uma mansão lá. Como é que esses caras conseguem? Chega lá um pobre para você ver, eu vou construir o meu barraco aqui de frente, esse oásis. Véio, você vai tomar tanta cacetetada, você vai tomar tanto tapa. A gente está falando de poder de fato. Aí é poder mesmo. No final das contas, acho que é isso, gente. O que eu queria mostrar para vocês com essa aula, como o capital financeiro desenvolveu, que nem aconteceu com o Trump, sim. Concordo com você, Adriel. O capitalismo se desenvolveu de tal forma que ele cresceu demais da conta e hoje ele domina. Isso vai ser uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Se o final da aula ficou um pouco confuso, não se preocupe. Amanhã eu começo a dar aula de Primeira Guerra Mundial e quando eu for explicar as causas, eu vou voltar nessa questão um pouquinho, viu? Não vai ficar repetitivo. Por enquanto, Marielle e todo mundo, a chamada do Francisco está sendo aqui no bate-papo. A partir da semana que vem, eu vou conversar com a coordenação para ver uma outra forma. Obrigado pela aula, desculpa o atraso, viu? Um ótimo dia para vocês e até amanhã. Tchau, Larissa. Falou, Adriel, meu caro. Tchau, Falou, Francisco. Francisco. Tchau, Letícia. Tchau, Michelangelo. Bom Tchau, dia. Mauro. professor. Falou, João. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Valeu. Tchau, tchau, gente. Do nada, Eita. minha tia aqui. Caramba. Caramba. Tu aí falando aqui no negócio. Poxa, eu tô na aula também. Ela tá ouvindo Tchau, sua Maria aula também, Eduarda. Francisco? Que bom. Tchau, Maria Eduarda Coutinho. Um abraço. Obrigado, eu. Tchau, boa aula para vocês.